Olá, veja agora no Lance Total. Após vaias, Diego Souza sai em defesa do técnico Cristóvão Borges. Após desabafo de David, Joel Santana aparece no treino do Fla. E mais, após a derrota para a Ponte, o São Paulo nega crise no clube. Venceu, mas não agradou. Mesmo com a vitória por 2-1 sobre o Lanús, com direito a chapéu e um belo gol do meia Diego Souza, a torcida que foi a São Januário parece não ter ficado nem um pouco satisfeita com o resultado. E o alvo das críticas, mais uma vez, foi o técnico Cristóvão Borges. Das arquibancadas, os gritos de burro acompanharam a saída do treinador Cruz Maltino de campo, que foi levado pelos jogadores em um gesto de solidariedade ao comandante vascaíno. A gente aqui dentro, se perde, perde todo mundo, se ganha, ganha todo mundo. A gente sempre foi muito forte juntos, então a gente está mais uma vez junto. Conseguimos uma vitória, isso já é importante. Claro que a gente não queria ter tomado gol, mas a gente está vivo ainda na competição e tem mais uma batalha que a gente tem totais condições de vencer. Em entrevista ao Lancinete, o técnico Ricardo Gomes, afastado dos gramados por conta de um AVC, também prestou solidariedade a Cristóvão, lembrando que receber vaias é algo normal na vida de um técnico. Bruno Braz, qual é a real situação de Cristóvão Borges no Vasco? O Cristóvão está vivendo situações opostas, né, dentro do Vasco. A torcida, grande parte dela, passou a pegar muito no pé dele, né, principalmente em virtude de algumas alterações que ele fez contra o Botafogo e agora contra o Lanús, que muita gente interpretou que ele mexeu mal no time. Então a paciência de muitos desses torcedores se esgotou e foi muito vaiado. Mas dentro do Vasco, ele segue ainda com bastante confiança perante a diretoria, perante o Roberto Dinamite, o Daniel Freitas, que é o diretor de futebol. Ele segue com confiança e ainda dá para se dizer que ele não tem um cargo ameaçado não. Até inclusive também por fato dos jogadores gostarem muito dele, demonstrarem bastante apoio. Então assim, é dentro do clube, tirando um conselheiro ou outro que faz uma certa pressão, a confiança do Cristóvão segue na balada. Agora, com relação à torcida, vai depender bastante aí dos próximos resultados para o Cristóvão não voltar a sofrer a mesma pressão que sofreu contra o Lanús. A boa notícia é que Dedé pode entrar em campo no próximo duelo contra o Lanús na Argentina. Nesta quinta-feira, o zagueiro foi a campo e realizou treinos físicos leves e até alguns trabalhos com bola. Dedé se recupera de um edema ósseo na perna esquerda e está há um mês longe dos gramados. No Corinthians, a insatisfação após o 0-0 com o Emelec é geral, mas com a arbitragem no duelo pelas oitavas de final da Libertadores. Com um jogador a menos desde o começo do segundo tempo, o alvinegro ficou no empate em 0-0 em Guayaquil. Furioso, o presidente Mário Gobi Filho disse após o jogo que havia sido roubado no estádio George Capwell. No desembarque em São Paulo, o presidente voltou a falar sobre a atuação do juiz na partida. Nós andamos e não sabemos para onde, por quê, como. Porque é assim tomar pedrada, é assim não cumprir o regulamento, é assim o árbitro debochar e prejudicar um bem. É a Libertadores. Então, para ganhar a Libertadores, não é só dentro de campo, é assim, entende? Então, vocês me desculpem, mas é uma mediocridade tão grande. E o atacante Emerson Sheik, que foi um dos perseguidos durante o jogo, minimizou a polêmica com a arbitragem. Então, teve um momento que eu entendi que não ia adiantar muito as reclamações, então até os meninos também que estavam cobrando muito, eu procurei dizer que não vai adiantar, vamos jogar futebol. Então eu já não estava nem ligando mais, porque algumas faltas assim claras ele não marcou. Mas acho que também faz parte da competição a gente pegar esse tipo de arbitragem, então a gente tem que concentrar no nosso trabalho. Na redação do Diário Lance em São Paulo, os repórteres elegeram o pior e melhor no empate em 0-0 do Timão com o Emelec. Bom, o mico do empate sem gols de Corinthians e Emelec lá em Guayaquil não ficou só por conta do árbitro, que teve uma péssima atuação, mas
próprio presidente Mário Gobi do Corinthians, que após o jogo foi descontrolado, né, dá declarações à imprensa, diz que o Paulista é maior que a Libertadores, questionou a arbitragem, disse que o árbitro deve ser afastado, reclamou. É claro que o árbitro foi mal e era caseiro, era ruim, era fraco, não tinha muito critério técnico, mas a Libertadores tem dessas coisas, árbitro caseiro, né? O Corinthians tem que se acostumar e ter um pouco mais de equilíbrio após essas partidas fora de casa. Para mim, o pereba da partida foi o Jorge Henrique, porque apesar da arbitragem ter sido muito ruim, tendenciosa mesmo a favor do Emelec, a expulsão dele foi justa, ele revidou uma falta não marcada, ou seja, mostrou um descontrole e no segundo tempo fez uma falta completamente desnecessária, era o campo de ataque do Corinthians e acabou prejudicando. Se fosse um time melhor, se o Emelec fosse um time de mais tradição, poderia ter complicado a vida do Corinthians na Libertadores. O Corinthians tem tantos vilões aí ao longo da história, ele poderia ser mais um. Por sorte, o Emelec é fraco, o Corinthians empatou e na volta eu acho que não vai ter problema. Mas a pereba do jogo é o Jorge Henrique, que inclusive vai ser desfalque na partida no Pacaembu. O iluminado da partida de ontem entre Corinthians e Emelec no Equador foi o goleiro Cássio, que entrou numa fogueira ali, né? Depois da barração do Júlio César, ele foi escolhido pelo Tite para assumir essa condição num jogo difícil, jogo eliminatório, o jogo mais importante do Corinthians até agora na temporada. Segurou muito bem a bronca o goleiro, mostrou muita segurança, com 1,95 de altura, saiu muito bem nas bolas aéreas, passou uma segurança para a defesa do Corinthians e fez 2 boas defesas. Não foi tão exigido assim, porque o Emelec também é um time que tem muitas limitações. Mas foi muito bem e mostrou condições de ser o titular do Corinthians. E se continuar assim, vai ficar muito difícil para o Júlio César retomar a posição. O Cássio correspondeu e tem tudo para agarrar de vez essa camisa 1 do Corinthians. Às vésperas da primeira partida da final do Carioca, o Fluminense tem uma boa notícia. A lesão de Thiago Neves não é tão grave quanto pareceu quando ele se machucou sozinho na última quarta-feira. O jogador deve voltar aos treinamentos nesta sexta e pode ser um grande reforço para o tricolor na decisão. Thiago Neves fez o exame sim, ele fez a ressonância do tornozelo, né, ele deu um estiramento do ligamento. O ligamento não rompeu, só estirou. E isso aí, assim, o prazo a gente espera que ele jogue domingo. Ele melhorou de ontem para hoje, assim que a dor dele melhorar, ele vai voltar a treinar. A gente espera que ele jogue domingo. Se não melhorar a dor, ele não conseguir treinar esses próximos dias, entendeu? Provavelmente semana que vem ele está retornando aí ao time. O médico Douglas Santos praticamente descartou o retorno do atacante Wellington Nem e do volante Diguinho para a primeira partida da decisão. O técnico Abel Braga só deve contar com a dupla na próxima quinta no duelo pela Libertadores contra o Internacional. Na expectativa para o jogo contra o Paraná, na próxima quarta-feira, Luiz Felipe Scolari comandou um treino técnico nesta quinta. A ideia é deixar os jogadores com mais força e pique para o duelo pela Copa do Brasil. Mas o treinador está ansioso mesmo pela chegada de reforços, já que 5 jogadores deixaram recentemente o Verdão. Mas as declarações do gerente César Sampaio não foram nada animadoras. O Felipe passou uma lista de nomes para a gente já, né? E a gente... acho que todos os nomes são jogadores importantes, jogadores que são titulares aí nos clubes de origem. Entendemos que são bons reforços e as coisas serão pontuais, não necessariamente porque acabaram saindo 5 atletas, né? A gente vai ter que contratar mais 5. A gente entende que o elenco está bem equilibrado. Papai Joel está de volta. O técnico que não comandava os treinos da equipe em campo desde a véspera da semifinal da Taça Rio, enfim, reapareceu no gramado do Ninho do Urubu. A ausência do treinador chegou a gerar críticas dentro do time rubro-negro. Na última quarta-feira, David comentou que Joel não conversava com o elenco desde a eliminação do estadual. Nessa quinta, foi a vez do treinador responder ao atacante. Fofoca. E o jogador sente falta de mim, é só ir ali, como eles sentiram falta, e ali. Agora, muita gente da imprensa sentiu falta também, né? Eu tô aqui, pronto. Bateram fotografia aberta, né? Levantei a entrevista que vocês precisam. Amigos, eu tava vendo jogadores, fita de jogos, acompanhando, fazendo planejamento, fazendo palete, isso tudo não é feito da noite pro dia. Amigos, eu tava vendo jogadores, fita de jogos, acompanhando, fazendo planejamento, fazendo palete, isso tudo
Não é feito da noite para o dia. Tá, e o papai Joel Santana voltando aí ao comando do time rubro-negro, mas e o diretor executivo de futebol? Alguma novidade, Thiago Bockel? O Joel voltou hoje a treinar o Flamengo, mas o Flamengo continua sem dirigentes acompanhando os treinamentos dos jogadores, os próprios jogadores reclamando de isolamento por parte da diretoria. E hoje o Flamengo estava para acertar com o Luiz Henrique de Menezes, era o novo diretor executivo de futebol, já estava certo, já tinha integrante da cúpula de futebol confirmando a contratação dele e em cima da hora o novo dirigente recusou, velho dirigente recusou a oferta rubro-negra em ligação com o médico José Luiz Runco. O Luiz Henrique é um profissional que já estava sem trabalhar no mercado desde 2008 e ele tem 68 anos. Ele pode ter declinado desse convite justamente pela idade e por não estar mais com paciência para aturar certas regalias de jogadores que o Flamengo tem hoje e que costumam dar muitos problemas ao ambiente na Gávea. Tá certo, Bockel. E a esperança está mais do que viva no Botafogo. Mesmo desfalcado de 5 importantes jogadores, o time alvinegro conseguiu arrancar um empate em 1-1 com vitória no Barradão. E um dia depois da partida, os jogadores que não viajaram para Salvador treinaram em General Severiano, deixando o médico do clube, Pablo Dias, animado com as possíveis recuperações de Jefferson, Renato, Felipe Gabriel, Andrezinho e Louco Abreu. No momento, ali estão sem queixas, ninguém teve queixa nenhuma. A gente vai avaliar a evolução deles no dia a dia, não tem como dar uma previsão hoje, o jogo é só no domingo, tem tempo ainda para poder a gente tratar deles. Então, amanhã a gente vai ter uma resposta deles com relação ao que eles fizeram no campo hoje e a gente vai sucessivamente, cada dia, passar o caso deles. A gente está fazendo uma evolução, tanto que eles, hoje foi o primeiro dia que vocês viram eles em campo ali, fazendo um trabalho mais com relação à preparação física, essa transição do departamento médico para a preparação. Por isso que eu estou falando, amanhã a gente vai ter uma evolução desse quadro deles, deve fazer alguma coisa além e a gente poder passar isso para vocês. Não existe crise. Esse foi o discurso no São Paulo nesta quinta-feira, um dia depois da derrota por 1-0 para a Ponte Preta em Campinas. O tropeço na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil veio após o afastamento do zagueiro Paulo Miranda. O jogador treinou normalmente junto dos jogadores que não entraram em campo, enquanto os atletas que atuaram na partida realizaram apenas uma corrida leve em volta dos gramados. Eu acho que em nenhum momento São Paulo está em crise e perdeu muito jogo ontem para a equipe da Ponte Preta. Ficamos tristes pela derrota, mas em nenhum momento o fato de o Paulo Miranda não ter sido cortado assim vai tirar a nossa alegria, vai tirar o nosso desempenho. Então vamos buscar trabalhar para ele poder voltar a atacar a gente de novo. Aos 37 anos de idade, o zagueiro Sol Campbell anunciou a aposentadoria do futebol mundial. O experiente jogador que defendeu a seleção principal da Inglaterra em 73 oportunidades estava sem atuar profissionalmente desde o fim da temporada de 2010-2011, quando deixou o Newcastle. Como nenhuma proposta apareceu, o zagueiro decidiu então pôr um fim à sua história no futebol. As brasileiras Thalita e Maria Elisa seguem invictas no Mundial de Vôlei de Praia em Xangai. Com a liderança isolada do Grupo B, as atletas avançaram para as oitavas de final e agora vão enfrentar as suíças Junker e Pan. Quem também avançou, mesmo perdendo na última rodada, foi a dupla Vivian e Tayana, que agora encaram uma dupla holandesa. Júnior Baiano está de volta ao mundo do futebol. Nesta quinta-feira, o ex-zagueiro foi anunciado como novo treinador do Santa Helena, da 2ª divisão do futebol goiano. A estreia no novo cargo já tem data marcada e será no dia 3 de junho contra o Grêmio Anápolis. A contratação do Júnior Baiano faz parte do planejamento do Santa Helena para retornar à 1ª divisão do campeonato goiano. Boa sorte aí o Júnior Baiano, né? Na contagem regressiva para a primeira final do Carioca, as atenções se voltam mais uma vez para a gandula Fernanda Maia. Declaradamente botafoguense, a Bela Morena pode ser impedida de atuar no clássico Vovô. Em entrevista ao Lance no Ar, nesta quinta-feira, o diretor executivo de futebol do Fluminense, Rodrigo Caetano, disse que a diretoria do Flu registrou na Federação de Futebol do Rio de Janeiro a preocupação quanto à atuação dos gandulas na final do Carioca. Assim sendo, o público deverá ser privado da atuação da Bela no domingo. Mas, para o alento dos torcedores, o Lance Total sai de campo
com o making-off da sessão fotográfica da gandula Fernanda Maia para a matéria especial no Diário Lance. Aproveitem, a gente volta nessa sexta. Eu vejo você. Bacana, entendeu? E vou te falar, a roupa mais bonita de gandula é a da Fluminense. É a mais, que veste melhor.